Vamos lá, que hoje eu já entrei um pouquinho atrasadita, então vamos partir direto para as notícias, porque hoje tem muita coisa para a gente conversar. Claro, notícias quentes do dia, eu quero conversar com vocês. Antes, deixa eu só agradecer aqui, Mikasa Ackerman, parabéns pelo trabalho, doutora Suzana Bottari em equipe. Obrigada, valeu aí pela contribuição, pessoal, assim que eu gosto. Pinguem, mandem aí os pingos de vocês, tá bom? Mas vamos lá para a nossa primeira notícia do dia, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Vamos para o New York Times e vamos ver como está a atualização ao vivo sobre a guerra contra o Irã dos Estados Unidos. A manchete do New York Times aqui está colocando que um dia após prever a paz, Trump afirma que os Estados Unidos atacarão o Irã novamente. Então, gente, esse é o Donald Trump, né? O pessoal fica brincando que ninguém acredita mais em nada que ele fala, porque desde quando ele começou essa guerra desastrosa contra o Irã, que eles estão tomando uma peia, ele fala que a guerra vai acabar, que ele está prestes a chegar a um acordo e nada da guerra acabar, pelo contrário. Então, vamos fazer aqui uma pequena recapitulação sobre o que aconteceu nos últimos dias. Antes, vamos ver essa linda foto aqui que mostra a população iraniana que supostamente odeia aquela ditadura. Vejam só que curiosidade, os apoiadores estão todos lá na rua falando viva a República Islâmica do Irã, né? Não parece que estão muito chateados com o governo. Na verdade, me parece que eles estão chateados com os Estados Unidos. Viu, gente? Não acreditem no que a Globo fala por aí. Bom, mas é exatamente isso que eu comentei para vocês. Um dia após os Estados Unidos dizer não, a gente vai chegar num acordo, agora o Donald Trump falou aí, eles estão demorando muito tempo para negociar a paz, então nós vamos atacá-los. Deixa eu aproveitar e pegar aqui para vocês a postagem do Donald Trump na rede mentirosa deles, né? Na rede Truth, que é a rede da mentira. Vocês sabem que eu sempre faço essa brincadeira, né? Que é a rede social que ele fala que é a rede que é a rede da verdade, no fundo é a rede da mentira. Então eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo traduzir. Traduza para nós. Pronto, traduziu. Olha só, pessoal, o tweet que o Donald Trump fez. As Forças Armadas do Irã são um completo caos. Não é o que parece, né, gente? Que eles estão tomando uma peia. Grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, sequer existe mais. Ele já falou isso 300 vezes e a Marinha iraniana renasceu das cinzas, né? O Irã só fala e não age. Não é verdade, como vocês vão ver aqui. O Irã derrubou um helicóptero Apache dos Estados Unidos, tá? E os soldados tiveram que ser resgatados, os soldados americanos. O valentão do Oriente Médio está morto. Não é o que parece também. Estou falando que é a rede da mentira, pessoal. Demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles. Agora terão que pagar o preço. Presidente Donald J. Trump. Então aqui ele está pagando de bonzão, dizendo que é isso aí, a gente está abalando, estamos mandando super bem, mas não é isso que as coisas têm mostrado na realidade, né? Isso aí é os apoiadores dele que acreditam. A verdade é que a situação dos Estados Unidos nessa guerra está se complicando, tá bom? E aí, só para a gente ter aqui mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, vejam só que ele próprio reconhece que o governo tem tentado sinalizar ao Irã que não deseja uma escalada do conflito. Então, assim, mesmo respondendo militarmente ao ataque de um drone iraniano que derrubou um helicóptero. Gente, um drone iraniano derrubou um helicóptero Apache. Sabe quantos milhões deve custar esse helicóptero? E sabe quantos, sei lá, poucos mil dólares deve custar esse drone? Essa é uma das sacadas da guerra do Irã, certo? Então tá aqui os Estados Unidos, né? O Trump lá dizendo que ele vai acabar com o Irã e tal, mas não é bem isso que tem acontecido. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu nas últimas horas. O Irã relatou ter derrubado esse helicóptero Apache dos Estados Unidos, que, gente, vamos combinar, né? Esse helicóptero foi derrubado por quê? Porque ele estava colhendo flores no Irã? Não, porque provavelmente ou ele estava praticando espionagem ou estava fazendo sondagem de território iraniano, ou seja, estava fazendo alguma coisa que não devia fazer. E aí o Irã foi lá e, derrubou o helicóptero, os caras se salvaram, mas o helicóptero foi derrubado. Aí começa a rodada de ataques. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês verem mais nitidamente. Então, o New York Times fez um mapinha aqui que ficou legal. Aí os Estados Unidos atacaram o sul do Irã, ligando, né, dizendo que é uma resposta à queda do helicóptero americano. Aí o Irã foi lá, que segundo o Trump morreu, né? Falou, não, o Irã morreu. Aí o Irã foi lá e fez o quê? Retalhou com alvos americanos. Atacou aliados, atacou a Jordânia,
atacou a região lá de Israel, atacou o Kuwait, todas essas regiões, todos esses países aqui, gente, têm bases aéreas americanas. Então, no fundo, eles são todos proxies, procuradores dos Estados Unidos, né? São todos países que servem, são subalternos e serviçais aos Estados Unidos, servem como bases aéreas, bases militares para os americanos. E então, só para vocês verem o mapa, aqui é o Irã, que faz fronteira aqui com o Iraque, aí temos o Kuwait aqui, esse aqui é a Arábia Saudita, esse grandão, Iêmen aqui, certo? Então, Israel, Jordânia, então aqui está mostrando qual foi o tit-tat, né? O vai e volta desses ataques aí que aconteceram entre o Irã e os Estados Unidos, tá bom? Então, qual que é a situação hoje que nós temos? Mais uma vez a gente chega a um impasse. Fala-se que vai chegar a um acordo, mas nenhum dos lados o Irã já mostrou que não quer ceder. E, na verdade, o Irã está cada vez mais subindo o tom e deixando claro que não aceitará um acordo de paz que não envolve a paz regional. Isso significa principalmente o Líbano, tá? Principalmente o Líbano, que está aqui, né, ao norte de Israel, quanto também voltaram a falar mais novamente no povo palestino na faixa de Gaza. Então, o que o Irã está dizendo nós precisamos de uma nova dinâmica regional. Acabou essa história de Israel pinta e borda aqui no Oriente Médio, Estados Unidos faz o que quiser. Agora a conversa é outra. Esse acordo de paz tem que envolver uma paz regional, tá bom? Então, os Estados Unidos, gente, apesar desses tweets bravões aí do Donald Trump, a realidade é que o Irã não está cedendo e não me parece que esse acordo, como o Donald Trump fala, está perto de sair, tá bom? E aí, só para vocês verem como que é a natureza do regime estadunidense, vejam o que foi escolhido como ataque. Qual foi o alvo que foi escolhido para os Estados Unidos atacarem? Eles atacaram, pessoal, instalações de água potável no Irã. Ou seja, claramente é uma punição da população civil do Irã. Eles não atacaram fontes militares. Eles atacaram instalações de água potável. O que isso tem a ver? Né? Isso é um crime de guerra, você atacar instalações civis, ainda mais de água potável. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo que a mídia estatal iraniana postou, mostrando a barbaridade do ataque dos Estados Unidos. Vamos botar aqui para vocês verem. Acho que está sem som, mas olha só, vejam o estrago que eles fizeram num reservatório de água. Olha só, isso aqui é o imperialismo estadunidense, tá? Eles dizem que lutam contra o terror, mas na verdade o que eles fazem é deixar a população civil sem água no Irã, tá? Então, vejam por que o Irã não está disposto a fazer, ficar de joelhos ou fazer concessões para os Estados Unidos, porque é com isso aqui que eles estão lidando. Eles não estão lidando com pessoas que negociam com sinceridade e boa-fé, eles estão lidando com isso aqui. Mas, pessoal, o que acontece? Também isso não está saindo de graça para os Estados Unidos. Então, ainda voltando aqui para o New York Times, vamos ver uma notícia que é o que está dando dor de cabeça para o Donald Trump. Vejam só o que está acontecendo nos Estados Unidos, pessoal. Inflação dispara com a intensificação da guerra no Irã e consequente pressão sobre os preços. Em maio, os preços ao consumidor subiram a um ritmo mais acelerado pelo terceiro mês consecutivo, atingindo 4,2% em termos anuais, à medida que o choque energético aumenta a pressão sobre a economia dos Estados Unidos. Então, pessoal, vejam só aqui a inflação nos Estados Unidos em alta, e é isso que pressiona o Donald Trump a fechar um acordo, pessoal, porque enquanto o Estreito de Hormuz permanecer fechado, a inflação dos Estados Unidos vai subir. O preço na bomba vai subir. E isso vai bater na popularidade do Donald Trump, como a gente viu nos gráficos aqui, nas últimas pesquisas que eu mostrei para vocês, se eu não me engano, acho que foi antes de ontem ou ontem, a pesquisa mostrando a queda de popularidade do Donald Trump chegando ali a mínimas históricas, tá bom? E, de fato, não é só os preços gerais do consumidor, mas mesmo o petróleo. Ontem nós tivemos uma alta do preço do petróleo. Deixa eu ver aqui se eu acho essa notícia. Aqui, ó. Os preços internacionais do petróleo subiram modestamente, mas deram uma subida, depois que o Trump disse a repórteres que planejava atacar o Irã novamente. Pessoal, vou dizer para vocês que está até barato, tá? $94 o barril. Está até baixo, porque, na verdade, o Trump ele fica ludibriando o mercado e as pessoas com essa história de que ele está muito prestes a fechar um acordo maravilhoso. Porque quando as pessoas descobrirem qual é a realidade dos Estados Unidos,
de que eles estão com baixíssimo poder de barganha com o Irã e que eles vão ter que assinar um acordo que atenda às necessidades do Irã, aos pedidos do Irã, isso aqui, olha, se não resolver o problema logo do Estreito de Hormuz, a tendência é piorar, tá? Então, nós estamos vendo aqui que o preço do petróleo está subindo e que também a inflação dos Estados Unidos continua avançando. E aí, pessoal, esses são os fatos duros, tá? Esses são os fatos reais, essa é a realidade. Mas é claro, para vocês têm que entender, olha o que o Donald Trump fala na rede social dele para os trouxas acreditarem. Ele vai lá, aí olha o que ele falou, olha só, outra postagem dele, pouquinho tempo atrás. A mídia de notícias falsas se recusa a noticiar a eficácia do bloqueio naval dos Estados Unidos. Você sabe que o Donald Trump está fazendo o bloqueio do bloqueio, né? O Irã fechou o Estreito de Hormuz e eles dizem que eles que não vão deixar passar nada ali. Aí ele fala, o bloqueio mais bem sucedido da história. Se for bem sucedido para aumentar os preços nos Estados Unidos, né? Porque enquanto esse bloqueio continua, quem está se lascando lá é o povo americano e o povo europeu também, que está tendo que começar a racionar combustível, caso vocês não saibam. Ninguém mandou romper as relações com a Rússia, né? Agora não tem de quem comprar petróleo e gás, agora tem que comprar petróleo caro dos Estados Unidos. Mas bem, aí ele fala assim, nada passa por ali a menos que nós queiramos, é uma muralha de aço. Tudo bem, não passa nada, mas não passa nada para vocês também, né, cara? Tá fechado a parada, porque o Estreito de Hormuz está sendo controlado pelo Irã. Aí ele colocou, dizendo que o Irã está um desastre. O Irã não está fazendo negócios, não está pagando suas despesas, é uma nação falida, tá? Louvado seja lá. Aí ele ainda, olha só, gente, faz piada com a religião dos outros. Olha só, fazendo piada com a religião islâmica aqui. É um palhaço, né? E segundo ele, o Irã que está péssimo. Mas, na realidade, quando a gente avalia as notícias, quem está desesperado com essa guerra escalar são os próprios Estados Unidos, tá? A gente teve até uma notícia aqui, deixa eu ver se eu acho, de que de domingo para segunda-feira, quem estava ligando desesperadamente para o ministro das Relações Exteriores, quem estava ligando para o ministro das Relações Exteriores do Irã para tentar uma negociação, era o enviado especial do Donald Trump, o Witkoff. Ele ligou desesperado ali, falou, não, pelo amor de Deus, não vamos escalar essa guerra, porque não pode e tal. Então, assim, essas mensagens que o Donald Trump posta nas suas redes sociais, dizendo que, nossa, tá tudo certo, eles vão se render, nós estamos se dando bem e tal. Não, a realidade, gente, não é essa, tá? Depois eu acho aqui a notícia para vocês, falando do que o Witkoff tinha entrado em contato com Abbas Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, falando, por favor, não vamos escalar. Então ele paga de machão na rede, gente, mas na verdade ele está em surto, encurralado, sem saber o que fazer com essa guerra que ele se meteu, tá bom? E aí, é claro, como vocês sabem, a situação, o problema que nós temos ali não é só no Irã, Estados Unidos, está condicionado principalmente ao problema no Líbano, né, gente? Que vocês sabem o que Israel está fazendo no Líbano.